Boa tarde a todos, boa tarde a todas, mais uma vez aqui no curso de Processo Civil, na área voltado principalmente para a instância superior na parte não criminal. Recebemos hoje a professora Sabrina Dourado, que é advogada, mestra em Direito pela Universidade Federal da Bahia e consultora jurídica e ex-estagiária da Defensoria Pública. Certamente, a meu ver, é um dos maiores títulos, né? Sem desmerecer o título de mestra, e, enfim. Mas eu primeiro quero agradecer, professora, por sua disponibilidade, sei da sua agenda, mas é importante que a senhora tenha essa sensibilidade de alguma forma compartilhar conosco seus conhecimentos, compartilhar conosco esses conhecimentos a fim de que a gente possa se preparar melhor para a gente se desvencilhar das armadilhas que a gente tem aí para fazer com que nossos recursos cheguem às cortes superiores. É importante a gente levar determinadas demandas de forma estratégica para o STJ, para o STF, mas a gente passa por um momento difícil aqui na Bahia, quando a gente tem aquele despacho da segunda vice-presidência, que não inadmite o recurso, não dá seguimento, e é sobre esse tema que a senhora vai falar hoje, né? Os agravos, os recurso especial e também os recursos internos, né? E isso é apenas mais uma etapa de tantas etapas que a gente vem enfrentando na defesa das pessoas mais vulneráveis ou mais vulnerabilizadas, né, da sociedade. Então, seja bem-vinda, professora Sabrina Dourado. Quero avisar que vai ter a lista de presença aí no chat e que vai ter o intervalo mais tarde, para que vocês não fiquem cansados, possam tomar uma água, dar uma respirada e, em seguida, retornar com fôlego aí para absorver o máximo de conhecimento que a professora tem para nos oferecer. Seja bem-vinda e boa aula para todos e todas. Boa tarde, oficialmente agora, doutor Clériston, doutora Carla, Ed, que é uma queridíssima, está sempre ali de forma muito cuidadosa, personalizada, tendo atenção com os detalhes. Eu não poderia deixar de iniciar fazendo esse registro, porque eu acho que ter alguém no pedagógico que faz essa costura, esse entrelace, está nos bastidores para que as coisas possam acontecer, é sempre muito primoroso, né? É algo de muito valoroso que a gente tem, e eu gostaria de fazer o registro. Nós estamos no 6º encontro, vocês já tiveram uma jornada até aqui. Eu queria, primeiramente, destacar a minha felicidade de estar conduzindo vocês nessa dinâmica pragmática, diante dessa dificuldade, que é uma dificuldade extremamente relevante, que a Defensoria Pública aponta e outros tantos órgãos, e termos a oportunidade de estarmos em mesas como estas, para que a gente possa realmente parar, refletir, debater e buscarmos estratégias que possam nos conduzir a um novo cenário. Nós estamos diante de uma realidade posta, mas nada como inconformismo. Eu costumo dizer que a gente só evolui fora da nossa zona de conforto. Se nós estivermos diante de um contexto em que, olhando o cenário aí fora, a gente constata que, de fato, os nossos tribunais superiores cada vez mais se comportam de forma a se fechar, a gente muitas vezes cruza os braços e diz, vamos nos manter aqui apenas numa segunda instância e deixar as coisas tais quais estão, mas não é essa a nossa estrutura constitucional. Nós precisamos cada vez mais que os nossos tribunais superiores tenham um olhar atento às dinâmicas da sociedade. Quando a gente fala em defensoria, então nem se fala a dinâmica dos hipossuficientes, as suas questões, as questões, inclusive, que não são apenas intersubjetivas, que envolvem pessoas das mais variadas em condições que merecem, de fato, as garantias que estão dispostas na nossa Constituição. O doutor Clériston comentou que eu fui estagiária da Defensoria, eu também não poderia deixar de pontuar essa passagem na minha vida, porque foi realmente extremamente enriquecedor. Eu me orgulho, por onde eu vou, no Brasil inteiro, eu faço questão de dizer, as defensorias que eu frequento,
que eu fui estagiária da Defensoria, não só um estágio que me trouxe, para quem está estagiando, para quem está na residência, me trouxe conhecimento técnico, porque sim, eu tive muito conhecimento técnico. À época, os processos eram 100% físicos, essa é a verdade. Eu estava na 4ª vara de família, eu ficava ali me deliciando, porque eu sempre fui sequiosa por aprender com os processos, observava a dinâmica, a sequência, como é que a gente se manifestava, mas especialmente pelo calor humano de lidar com tanta gente magistral. Não só a própria defensoria em si, mas os nossos assistidos, que são os nossos protagonistas, né? Sem sombra de dúvidas. Então, abraçar os assistidos, conversar com os assistidos, ganhar galinha dos assistidos, eu nunca esqueço disso. Certa feita, chegou um assistido com a galinha para mim, e eu, à época, estudante, eu morava na praia do Flamengo, né? Então, eu usava o transporte público. Eu pensei comigo, gente, como é que eu vou sair do centro da cidade com uma galinha até a praia do Flamengo? Mas eu vou honrar o meu presente. A galinha nervosa, Senhor Jesus, eu fui com essa galinha, porque existe tanto amor no projeto da Defensoria, existe tanto propósito, né? A gente consegue, muitas vezes, com um sorriso, com um esclarecimento, muitas vezes como é possível para o nosso assistido, fazer com que a gente retome para ele o pulsar da vida. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A gente devolve o pulsar da vida, a gente devolve, muitas vezes, sem resolver a contento, nós que somos técnicos jurídicos, aquela situação, a gente devolve para o sujeito a dignidade, a gente devolve para ele a possibilidade de ter esperança. E que essa minha palavra inicial fique com vocês, né? De que a gente tenha primeiro, a compreensão de que o grande protagonismo é o protagonismo dos assistidos e que, para além do nosso conhecimento técnico, a gente tenha a possibilidade de devolver a essas pessoas a sua dignidade, a sua esperança, o sorriso no olho, o sorriso nos lábios, e diante de tempos tão difíceis como dentro desse cenário pandêmico, em que outros tantos conflitos, outras tantas dinâmicas surgem, a Defensoria Pública do Estado da Bahia se fortaleça. Foi, para mim, realmente um momento inesquecível, uma pena que o estágio se esgotou, porque se não houvesse esgotamento, eu continuaria por ali. E se eu tivesse, eu nunca tive essa pretensão, mas se eu tivesse hoje que escolher me submeter a um concurso público, sem sombra de dúvidas, o único que eu faria seria o concurso da Defensoria, porque a Defensoria se afina ao meu modelo do que eu acredito, né? Ao propósito do que e por que o direito pulsa na vida da gente. Então, primeiro eu queria, mais uma vez, agradecer, segundo, fazer o registro da ED, terceiro, trazer a referência da minha passagem pela Defensoria, e agora deixar vocês muito à vontade. Eu vou começar a minha exposição em mais alguns segundos, para que vocês possam dialogar comigo. Se sintam muito à vontade para trazer as dúvidas, trazer os questionamentos de vocês. Doutora Sabrina, eu não sei lidar com essa situação. Inclusive, doutora Carla, todos que estão aí. Doutora Sabrina, eu estou com um caso concreto, porque esses casos concretos, eles enriquecem muito. Eu estou diante de uma dinâmica em que eu não sei como lidar a partir dali. Doutor Clério, a gente já fica ali esperando aquela decisão da segunda vice-presidência que deixa a gente completamente fora de órbita. Então, fiquem muito à vontade, inclusive, para fazer esse trabalho de campo para a nossa próxima aula, que é a próxima terça-feira, e vocês me trazerem, porque eu estou à inteira e completa disposição de vocês. Quem sabe nesse trabalho de campo, diz assim, nossa, diante dos insights que ela me trouxe, das ideias, das estratégias práticas, eu queria checar com ela essa possibilidade, para que diante da experiência a gente possa averiguar. Então, sintam-se à vontade para fazer esse trabalho, para perguntar, ligar o microfone, colocarem aí mensagens também no nosso chat. Milena já tinha dado boa tarde. Só tem Milena acordada uma hora dessa, né? Porque a gente almoçou, pelo vídeo, só a Milena conseguiu digitar boa tarde. A gente almoçou, a gente vem do cansaço e ninguém mais conseguiu, né, dar uma boa tarde, mas interajam no chat. Isso aqui não é um monólogo. E como nós estamos na aula 6, a gente vai estudar agravo em recurso especial, recurso extraordinário,
Só para a gente chegar ao ponto do agravo, vamos lembrar, é incrível como ainda hoje algumas pessoas, eu fiz uma consultoria não faz muito, boa tarde, Débora chegou aí também, não faz muito que eu fiz uma consultoria, e a gente precisa entender, vocês já entenderam a essa altura do campeonato, mas vocês vão lidar com litigantes variados, que nós sofremos realmente uma mudança completa de conjuntura dentro da estrutura dos nossos recursos de natureza extraordinária, né? E é muito curioso isso, eu já queria trazer um senso crítico para vocês, porque nós tínhamos uma estrutura recursal, doutora Carla, todos os presentes, em que nós tínhamos mais possibilidades, né? Parecia ser mais apetitosa a nossa dinâmica recursal, quando a gente tinha, por exemplo, embargos infringentes, e, de repente, se exclui os embargos infringentes, e o que tem acontecido no Brasil inteiro? Aquilo que tem nos assolado aqui na Defensoria. A gente tem um procedimento que segue em primeiro grau, longevo, diga-se de passagem, cada vez mais longo, vão interagindo comigo aí no chat, eu realmente tenho ficado cada dia mais inquieta, inclusive com esse adormecimento dos nossos processos na Justiça Estadual, especialmente desde março do ano passado, né, em que a gente está ali diante de um slow motion por diversas razões, inclusive, né, a dinâmica da pandemia como um todo, e a gente chega à sentença. Tudo bem, chegamos à sentença. A Defensoria Pública se apresenta com uma sentença. Dessa sentença, a gente tem embargos de declaração, diante daquelas casuísticas que estão prescritas na lei, quando não apelação. Essa apelação, ela tem como produto final o acórdão, e esse acórdão, ele vai nos permitir, quem sabe, chegarmos às nossas instâncias superiores. Antes, repito, nós tínhamos, diante deste acórdão, e algumas casuísticas que não estão mais prescritas em lei, a possibilidade da utilização desses tais embargos infringentes, que inclusive tinha uma crise de identidade, não sei se vocês sabem, alguns falavam que era um recurso português, outros falavam que era um recurso genuinamente brasileiro, criado e concebido em terras brasileiras. A gente passa a ter, na verdade, o julgamento ampliado, que está estabelecido lá no nosso texto 947, e a partir dali, daquelas disposições, a gente chega, então, aos nossos recursos de natureza extraordinária. Diante do cabimento legal, que está no 105 da Constituição, recurso especial para o STJ, e no 102, inciso 3, recurso extraordinário para o STF. Qual é a nossa sensação neste momento, né, doutora Carla, Mônica, quem mais estiver aí? Opa, agora eu preciso avançar um degrau, eu preciso seguir para a próxima instância. Eu agora já esgotei todas as minhas possibilidades, às vezes até na minha própria advocacia, antes mesmo de utilização, né, de seguir para os recursos extraordinários e do acórdão em apelação, eu já tenho ali um agravo interno, porque já sobreveio uma decisão monocrática e eu precisei já tentar trabalhar o juízo de convencimento com o meu relator, mas diante do acórdão, realmente, o nosso Tribunal de Justiça apresenta-nos uma decisão, que às vezes é uma decisão extremamente... eu não quero usar o termo desonrosa, mas desajustada para a casuística concreta, a gente precisa subir para as nossas instâncias superiores através do recurso especial e do recurso extraordinário. Esse movimento de fechamento e a admissibilidade do especial e do extraordinário, ele começa desde a emenda constitucional de número 45. À época, eu já era estudiosa do processo civil e eu comentava que os próximos anos eu parecia, apesar de ser extremamente positiva, romântica, mas eu já trazia prognósticos nas minhas preleções de que os anos vindouros não seriam fáceis em relação a esses recursos, porque no próprio contexto estruturante da emenda de número 45, responsável pela reestruturação e reformulação do pacto, né, democrático e da institucionalização ali de uma reforma do Poder Judiciário, o STJ e o STF se colocariam de uma forma mais estratégica. Eu não sei se vocês se lembram, à época, não sei, doutora Carla, se você já estava nesse núcleo, porque vocês acabam mudando, né? E os demais colegas que aí estão, mas à época eu me lembro da fala de Ellen Grace, eu nunca esqueço disso. Né? Ellen Grace, à época, estava na presidência do STF,
e ela trouxe uma manifestação indignada, dizendo não é possível que a nossa Corte Suprema no Brasil esteja superlotada. Nossas portas estão muito abertas. Então, havia muito essa discussão de que os tribunais superiores no Brasil tinham portas muito, muito largas, que as discussões eram sempre mais fáceis de serem levadas, e a gente passou por esse movimento, eu acho que ninguém tem dúvida a essa altura. Só que esse movimento de fechamento e de limitação, que no meu entender traz uma lesão ao devido processo legal e ao contraditório, o que eu trago já nos meus recursos, então falando de prática, no texto dos recursos de vocês, não deixem de destacar que a não admissibilidade daquele recurso afronta, a não admissibilidade por si só já afronta a dinâmica do devido processo legal. Vocês já pararam para pensar nisso? Há também de se destacar, no meu modo de entender, e aqui eu citaria um baiano, que é hoje desembargador do TRF da primeira região, que foi meu co-orientador no mestrado na Universidade Federal, há também, para mim, uma lesão de garantia de acesso à justiça. A partir do momento que vocês me dizem a DPE está em apuros, nós não temos recursos, índices recursais que são admitidos para os tribunais superiores, eu entendo que a gente lesa o acesso à justiça. Porque hoje a gente tem uma revisitação, e eu trago isso também nos meus recursos, tá? Inclusive em agravo em recurso especial extraordinário, eu trago sempre a lição do professor Wilson Alves, que é a quem eu me referi há poucos instantes atrás, de que a gente não pode mais hoje conceber que garantia de acesso à justiça se dá quando a gente protocola uma demanda. Eu não sei se vocês concordam comigo. Protocolar uma demanda, por si só, não pode se compreender como garantia de acesso à justiça. Esse conceito de acesso à justiça, ele já está muito defasado. O próprio Wilson Alves, e eu recomendo a vocês a leitura desse livro, tá? Que é da editora 2 de Julho, que é uma editora do próprio professor Wilson Alves, chamada Acesso à Justiça. Então, esse livro vai servir, inclusive, para que vocês citem o professor Wilson, que é uma referência, é uma doutrina de poder persuasivo, quando ele diz, hoje eu só posso garantir ao indivíduo acesso à justiça quando ele tem uma decisão justa e efetiva em seu favor. Se hoje nós temos um sistema que nos impõe uma quebra, um corte ao meio, sem que a gente consiga chegar às instâncias superiores, isso é um problema, não sei se vocês concordam comigo. Então, haveria uma garantia constitucional sendo lesada. Para além do postulado, segundo Humberto Ávila, do devido processo legal, a própria lesão à garantia de acesso à justiça. Não sei se alguns dos colegas que aqui já trouxeram essa reflexão para vocês, que para mim é como se abrisse, né, muito o nosso leque. Nós estamos em outro nível. Eu preciso entender que se o assistido não consegue nunca ter os seus recursos de natureza extraordinária admitidos, há uma lesão ao acesso à justiça. Porque, gente, muitas vezes, essas decisões que são proferidas em segundo grau, elas carregam com todo carinho, respeitabilidade que os nossos tribunais, inclusive o nosso Tribunal de Justiça, merece, erros patentes, erros flagrantes, violações estampadas, adesivadas nesses acórdãos e que necessariamente precisam ser revistas. Sob pena de que nós, repito, tenhamos uma completa inoperância do nosso sistema e aí estejamos fadados ao insucesso e ao cansaço, e por que não lhes dizer, eu não sei se vocês concordam, comentem no chat, até uma certa frustração. Para quem, inclusive, por exemplo, está como vocês, os que estão, né, porque talvez nem todos estejam, num núcleo de tribunal superior, a sensação que você tem é que você está com seus braços amarrados. Você recebe um processo naquela fase e, de repente, os seus esforços na confecção de um recurso especial, na confecção de um recurso extraordinário, por mais que você tenha primado pelos requisitos de admissibilidade, por todas as exigências legais, não ser conduzido às instâncias superiores, por conta de um projeto de se enxugar o número de processos, de uma celeridade, que essa também é uma justificativa sempre recorrente, né? Nós precisamos de processos mais céleres, nós precisamos realmente dessa filtragem
acaba sendo extremamente ofensivo. Então, dentro dessa primeira estruturação e divagação, eu não poderia deixar de trazer essa reflexão. Você interpõe teu recurso especial, repito, diante dos cabimentos legais, você interpõe o teu recurso extraordinário, e a gente sabe que a proposta, eu fico imaginando como seria. Vocês sabem que a proposta inicial do Código, né, era de que esses recursos fossem interpostos diretamente nos tribunais superiores, né? Muita gente, inclusive, me diz, Sabrina, eu não sei se não seria melhor, mas os próprios ministros ficaram completamente inconformados com essa regra do CPC, que nunca entrou em vigor, diga-se de passagem, né? Eu me lembro bem, não posso deixar de compartilhar com vocês, que era Carnaval de 2016. Era Carnaval de 2016 e o movimento político elitista. Por que o movimento político elitista? Porque o CPC, com todo carinho, não sei se vocês concordam comigo, não é para todos. Por mais que hoje a gente tenha muito acesso à informação, que a gente dê um Google para tudo e qualquer coisa, e eu sei que os assistidos também chegam hoje na defensoria dizendo, eu li no Google, uma prima minha me disse, alguém me disse, a gente passa por isso hoje, não só na iniciativa privada, mas também aí na defensoria. O CPC ele não é tão fácil de ser compreendido, é diferente, nem chama tanto a atenção da população. É diferente, por exemplo, da reforma trabalhista, de uma reforma previdenciária, da reforma tributária, até, diga-se de passagem. A estruturação da reforma do CPC não chamou a atenção de uma margem grande da população. Mas quem estava ali de olho, como eu estava, eu até brinco que era meu Netflix jurídico à época, eu disse, gente, tem muitos projetos de lei, o movimento anti-CPC está cada vez maior. E vocês sabem que um dos grandes movimentos anti-CPC se dava justamente por causa da bronca que nos levou a esse curso aqui, recursos de natureza extraordinária, que sempre foram palco de extrema discussão. Foi quando, então, o Carnaval de 2016, eu me lembro, eu estava na Praia do Forte, vem a notícia da lei, né, da 13.256, reformulando, reestruturando, inclusive o agravo que fica sobre a minha responsabilidade na aula de hoje. Eu não sei se vocês estão com o CPC aberto, mas o artigo 1042 foi praticamente todo fulminado. As chances, as oportunidades, doutora Carla e aqui os presentes, que nós tínhamos de soerguermos os nossos recursos de natureza extraordinária foram quase todas fulminadas com essa lei, que foi uma lei que, inclusive, trouxe esse viés político dos próprios ministros do STJ e do STF de dizer, do jeito que está, a gente vai impedir que esse CPC entre em vigor. Porque dentre as muitas reformulações que tinham sido propostas pelo Legislativo, especialmente na Câmara, porque na Câmara o CPC ficou mais tempo, num estágio de maturação, ficou ali um tempo maior também dentro de uma dinâmica de reestruturação, né, que se pudesse atender mais as pessoas, tanto é que muita gente comentou, não sei se vocês lembram a época, que o CPC era o novo estatuto da advocacia, e só se pensavam nos advogados diante daquele texto, e diante dessa reformulação que foi posta, dentre outras tantas, a utilização desses recursos diretamente para os tribunais superiores, os ministros, especialmente, e eu me sinto à vontade para lhes dizer, porque isso foi publicizado em mídia, não é fofoca jurídica, e especialmente Gilmar Mendes, à época, e também Fux, o que foi curioso, porque Fux, olha como o tempo se revela para quem caminha. Fux, quando começamos o projeto de lei 66, Fux não estava na presidência, não estava, na verdade, na posição de ministro do STF, ele estava na presidência da comissão montada pelo Senado para redigir o projeto de lei que daria à luz ao novo CPC. Quando o projeto está na sua fase final já na Câmara, Fux estava no STF. E aí disseram, inclusive, que Fux, que seria um dos pais do Código, depois tornou-se um antagonista, porque eles disseram, olha, medida de sobrevivência. Do jeito que vocês criaram esses recursos,
não vai ser possível manter os nossos tribunais superiores. Então, essa lei, que a essa altura você já tem conhecimento, mas eu queria reforçar, ela traz essa bagunça. Eu não posso deixar também da gente ter clareza de algumas situações, esse caos, né? Tornando mais difícil, tornando mais burocrática a dinâmica da garantia de acesso à justiça às nossas instâncias superiores. E dentro desse contexto, os próprios recursos em si, que vocês já estudaram, e eu repito, eu estou à disposição para tirar as dúvidas, se algum ponto não ficou claro em relação ao recurso especial, se há algo mais que vocês sintam a necessidade de que falemos em relação ao recurso extraordinário, mandem, por gentileza, para a ED, para que a ED possa me passar esses deveres, essa colheita às necessidades de vocês para o nosso próximo encontro, tá? Então, combinado assim, Ed, de alguma forma chega até você e você me passa, olha, doutora Sabrina, a turma ainda tem esse ponto, a turma ainda ficou inquieta em relação a essa dinâmica, porque a gente vem e a gente trabalha essas disposições. Mas o fato é que você interpôs o teu recurso especial, você interpôs o teu recurso extraordinário, você obedeceu os cabimentos legais. Doutora Carla, e quem mais aí, além de doutora Carla, gente, que está na instância superior, ou você, Sofia, Thaís, Débora, Nayara, não sei se Ricardo está na instância superior, Silvia, Janaína, Leonardo, Salomão. Todos nós, doutora. Tá não? Todos nós estamos na instância superior aqui. Todos aqui, né? Pois é, então você está com o acórdão na mão, você vistoria esse acórdão, faz aquela leitura e diz, não é possível. Não é possível que eu estou diante desse acórdão. Né? Não faz nenhum sentido a decisão do Tribunal de Justiça. Repito, com todo amor ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nós não estamos aqui para criticar a instituição, mas nós estamos falando de clínicas concretas. Chega a ser assustador, muitas vezes, né, o momento em que a gente tem ciência da tomada da decisão em tribunal de segundo grau, aqui no Estado da Bahia, ou muitas vezes, né, em outros estados. Você, então, interpõe o seu recurso, toma cuidado com toda a estruturação, porque a gente não pode negar, de fato, que esses recursos são recursos de fundamentação vinculada, que tem requisitos de admissibilidade específicos, que tem peculiaridades, em que a gente não pode rediscutir questões fáticas, em que a gente precisa, não que para os outros a gente não tenha esse cuidado, mas para os quais a gente precisa ter uma expertise, um cuidado e uma dinâmica mais especial. Então, você, então, prepara o teu recurso, revisita esse recurso, reestrutura, busca clínicas semelhantes que amparam a necessidade de reforma ou de invalidação daquela decisão. E aí, como disse o doutor Clériston mais cedo, bingo! Você lida com o recurso de inadmissibilidade destes recursos. O que fazer diante dessa inadmissibilidade? Você vê, a partir daquele momento, uma decisão que não consegue ser levada ao conhecimento das instâncias superiores. Ferramenta processual, da qual o nosso CPC de 2015, reformulado pela 13.256, como lhes disse, dentro de um arranjo político em meio ao Carnaval de 2016, e que, inclusive, ficou conhecida como recall do CPC, eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa pecha, dessa lei, um pedido, Sabrina sincera, um pedido dos ministros do STJ e do STF, sob pena de não fazerem motim de que o código não entrasse em vigor, porque àquela altura, só para que vocês tenham noção, já estava engatilhado um projeto de lei para prorrogar a vacatio legis do código. Se não houvesse a implementação da 13.256, isso é importante que vocês saibam, porque vocês protagonizaram essa história. Os ministros disseram, a gente faz um arranjo político com o legislativo, vota logo uma lei aqui no Carnaval mesmo e o código não vai entrar em vigor em março de 2016. Não vai entrar em vigor. Mas havia também um movimento muito forte de entrada em vigor do código. Então, foi o que eles fizeram. Vamos tentar arrumar os interesses. Aprova-se a lei e, aprovada a lei, a gente, então, lança a mão de mais calmos do CPC de 2015, né, do jeito que estiver. A coisa foi tão séria que eu sou também professora há muitos anos da Escola Superior de Magistratura. E nós ficamos aqui na Bahia, não sei se vocês lembram, uma semana sem curso de prazo.
E a escola superior da magistratura ficou lotada, porque os juízes ficaram ali imersos naquela uma semana, naquela situação do tipo, não teve jeito, o código entrou em vigor, vamos tentar, nosso sistema, à época, levou um tempinho também para ir adaptando, né? Na verdade, nosso sistema até hoje ainda precisa, né, de uns ajustes, de uns arranjos. Hoje o PJE está em manutenção, está daquele jeito, não sei se vocês já tentaram manusear ele hoje, mas o fato é que o recurso do qual nós podemos nos utilizar diante da inadmissibilidade, diante do não conhecimento, no nosso recurso realmente ou agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Era, turma, o antigo agravo do 544, tá? Que passou a ser chamado de agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Como lhes disse, se você visita o 1042, grande parte do dispositivo foi revogado. Por quê? Volto a dizer, eu espero que isso esteja claro para vocês, nós tínhamos amplas possibilidades de revisitação dessa inadmissibilidade. Nós tínhamos, só para que vocês tenham ideia, 3 incisos de cabimento. Eliminaram todos eles. Então, é como se a ideia fosse realmente nos fechando, a ideia fosse realmente nos limitando. Mas como é que ficou a redação do dispositivo, só para vocês terem uma ideia? Cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente, que é o que acontece conosco, do tribunal recorrido, quando inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. Detalhe, hein? Para que vocês não errem. Salvo quando fundada em aplicação de entendimento de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. Vamos trabalhar esse ponto, que talvez seja um ponto dos mais importantes da minha exposição. Você tem o teu recurso especial inadmitido. Você tem o seu recurso extraordinário inadmitido pelos tribunais recorridos. No nosso caso, pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A regra é que dessa decisão da inadmissibilidade, você vai caminhar para a interposição de recurso em recurso especial, ou agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Mas, se você me disser assim, professora, a decisão que eu gostaria de combater, ela tem, na verdade, a sua inadmissibilidade fundada dentro de um regime firmado na repercussão geral. Se a tua decisão está fundamentada e parametrizada dentro de um critério da repercussão geral, não vais utilizar o agravo em recurso especial extraordinário, hein? Qual seria o recurso cabível nessa hipótese? Anotem, agravo interno. Diga-se o mesmo se vocês estiverem diante de uma decisão que está parametrizada num julgamento de recursos repetitivos, tá? Se você estiver diante dessas duas fundamentações, esqueça esse agravo, porque cometerás um erro crasso. Olha, Tiago se manifestou! Estava justamente conversando com uma colega sobre isso ontem, na dúvida se seria interno ou 1042. Cheguei, Tiago, agravo interno. Para essas duas hipóteses, hein? Então, eu vou repetir. Você está diante de uma decisão que inadmite ou não conhece, os dois termos estão corretos, são técnicos, o teu recurso especial, o teu recurso extraordinário. Beleza. Nós sabemos que a via regular de acesso, para buscarmos, na prática, a gente usa muito essa expressão, né? Destrancar estes recursos é, de fato, o agravo que está predisposto no 1042, que é chamado de agravo em recurso especial ou extraordinário, antigo agravo do 544. Beleza. Hoje, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário. Esse agravo, ele será utilizado como regra geral, e eu vou trazer alguns exemplos, exceto em 2 circunstâncias. Importante que vocês anotem, se estiverem uma caneta colorida, se estiverem anotando no Note, no PC, coloquem uma outra fonte. Decisão de inadmissibilidade.
que tem por base, vê só, decisão de inadmissibilidade, que tem por base um critério de repercussão geral, ou 2, decisão de inadmissibilidade, que tem por base uma decisão tomada dentro do modelo de julgamento de recursos repetitivos, o que pensem comigo é cada vez mais comum, porque essa estruturação de um modelo de julgamento de repetitivos é mais uma estratégia que fora criada para que os tribunais superiores eles sobrevivessem. Foi assim que, inclusive, se intitulou a reforma à época, lá na emenda número 45, relativa a essa disposição. Porque se dizia, não tem como, nós não temos braço, né? Gente, eu faço aqui a memória, né, do nosso querido, ilustre ministro Zavascki, né, que faleceu naquele acidente trágico também aéreo, quando ele disse, gente, eu me lembro no momento em que se estava pressionando bastante a nossa casa superior, ele disse, gente, só colocando mais uns 33 homens aqui, ele estava naqueles momentos assim de chateação, coloca mais gente aqui para trabalhar, é humanamente possível isso. Inclusive, essa declaração dele foi um pouquinho antes, foi viabilizado um pouquinho antes do acidente aéreo que acabou ceifando a vida dele. Então, se vocês estiverem diante desses critérios de repercussão cada vez mais amplos, né? E agora, a gente também não pode deixar de falar nesse ponto, repercussão à luz da inteligência artificial, porque hoje nós temos a maciça inserção da inteligência artificial nos nossos tribunais superiores. Inclusive, a dinâmica e o critério primeiro, a primeira filtragem dessa repercussão geral é feita por Vitor no STF, que é, né, Vitor, o nome dado ao robô de inteligência cognitiva artificial que opera no STF e que, vez ou outra, sai na mídia jurídica, comete algumas gafes, né? Não aprende direito ali os critérios para a dita repercussão e comete algumas gafes e que tem sido utilizado como um critério para que se verifique ou não essa repercussão geral. Então, o Tribunal de Justiça se alça na decisão de repercussão geral. O Tribunal de Justiça se alça no modelo de julgamento repetitivos. E como Ricardo disse, todos nós aqui, professor, estamos na instância superior, todos vocês, então, têm um dever, mas é dever mesmo de casa, de historiarem os principais cases relativos aos julgamentos repetitivos dos nossos tribunais superiores. Isso é essencial, que vocês já conheçam, porque hoje, se a gente diz, nossa, um curso para a defensoria que se justifica diante das dificuldades de admissibilidade para os recursos especiais e extraordinários, é preciso que nós tenhamos total domínio sobre esses paradigmas que têm sido criados a partir do momento que o nosso sistema de aplicação normativa passa a valorizar esses precedentes e confere a eles um tratamento jurídico diferenciado, com efeitos erga omnes, com ferramentas altamente restritivas, para que a gente consiga revisitar esse modelo de julgamento de recursos repetitivos. Eu me lembro quando ele chegou à época, nós ficamos assustadíssimos, porque eu sou de uma época, e eu sei que talvez tenha alguém aí que também seja, que o trabalho de admissibilidade e julgamento meritório dos recursos de natureza excepcional, ele era artesanal ainda. Quando eu digo artesanal, é 1 a 1, mão a mão, processo a processo. Hoje, nós temos uma rede estruturada para que os próprios tribunais de justiça selecionem quais serão aqueles recursos de matéria idêntica, selecionem qual o paradigma ou paradigmas que serão levados à instância superior, para que, então, tomada essa decisão paradigma, sejam as demais
casuísticas, os demais processos, como já dizia Calmon de Passos, as demais vidas impactadas por essa decisão, que de fato seria copiada e colada dentro daquela dinâmica. Isso aqui é verdade. E a gente ainda, inclusive, fica se perguntando, nossa, mas quem é que vai fazer a avaliação do processo e da amostra que será levada, né? Porque haveria uma quebra de isonomia, não sei o que vocês pensam, o que vocês acham, né? Se eu estou numa situação semelhante à de Tiago, que eu estou numa situação também semelhante, o meu caso também é repetitivo como o de Leonardo e o de Eugênia. Por que o de Eugênia será o paradigma e não o meu e o dos meninos, né? E a gente fica ali, inclusive, fervendo e reunido numa nova modalidade de conexão, como já dizia Fred Didier, aguardando a decisão desse paradigma. Mas, gente, pior do que a decisão do paradigma é lembrarmos que essa decisão tem efeitos ergônomos, obstando outros tantos recursos, impedindo a admissibilidade. Mas, Tiago, me confirma, e a turma toda também, se vocês entenderam, que para esses dois casos, inadmissibilidade por repercussão, inadmissibilidade em razão da fundamentação da utilização de um modelo de julgamento de repetitivos, não cabe agravo em recurso especial extraordinário. Qual o recurso cabível agravo interno? Vocês me diriam assim, Sabrina, mas hoje a gente não poderia forçar uma barra principiológica, sei lá, uma fungibilidade, se eu utilizo o agravo correto? Acho que vocês mesmos têm a resposta. Do quanto, chegando a esse estágio processual, não é que inexista a fungibilidade, mas o quanto os nossos tribunais eles fazem questão de lançar mão de eliminações sumárias. A sensação que eu tenho, e eu partilho com vocês, é que é como se nós estivéssemos até no movimento da física. Enquanto a gente está tentando forçar a continuidade do nosso processo, os tribunais eles estão forçando em sentido contrário, de uma forma muito categórica, para que a decisão transite em julgado, para que a gente não consiga chegar, de fato, às instâncias inferiores. Tiago, me dá um ok aí, se você captou. E não deixa, não sei se a colega está aqui, de passar para a colega essa dinâmica de quando é que você usa o agravo interno, de quando é que você usa o agravo em recurso especial extraordinário. É um momento crucial, isso precisa estar muito claro para vocês, para que vocês, a essa altura do campeonato, não errem o recurso, tá? Professora, sim. olha, no caso que a gente estava conversando, foi até uma situação que a professora Dulce, que também apresentou aqui sobre essa questão da inadmissibilidade quando se nega segmento, ela falou muito acerca desse ponto. E ela traz na aula dela que, às vezes, o tribunal ele vai inadmitir, mas o conteúdo da inadmissão vai ser de negativa de segmento, e vice-versa. No caso, um processo meu, inclusive que eu estava trabalhando nele ontem, e o da colega, que também é uma situação semelhante, houve escrito lá no final inadmissibilidade. Então, a gente... Genericamente? Não, tem fundamento para inadmissibilidade. Só que, pelo menos no meu processo, consta lá, o entendimento consolidado do STJ é esse. Mas não fica claro que é um caso de repetitivo. E aí a gente ficou na dúvida. Não, vou fazer agravo em resp que é mais seguro. Dá a entender que é mais seguro. Entendeu? Foi essa a questão. Se eu concordo com vocês. Se não há disposição expressa, porque no meu modo de entender, o órgão julgador, ele se obriga, entende, Tiago, a trazer. Beleza, ele está inadmitindo? Tá. É tese consolidada? Ok. Mas ele se obriga a nos trazer, é dever de cooperação, que estaríamos diante de um modelo de recursos repetitivos ou que estaríamos taxados em sede de recurso extraordinário no paradigma da repercussão geral. Não, professora, olha, eu virei de cabeça abaixo a corda. Eu até passei um pouquinho de alfazema, porque a gente está na Bahia, para ver se aparecia o que estava oculto, mas não houve expressa disposição. Na dúvida,
vocês estão corretos. Agravo em recurso especial extraordinário. E assim, hoje é muito fácil. Eu não sei se vocês concordam, essa afirmação desse teu acordo. Já existe tese consolidada. Existe tese para tudo, meus irmãos. Hoje a gente vive uma loteria jurisprudencial. Esse é um outro ponto crítico, que ao invés de muitas vezes nos auxiliar, nos prejudica, né? Porque os próprios tribunais superiores, e aí eu teço crítica ácida a isso, eles mesmos nos colocam em meio à turbulência da instabilidade, principalmente o STJ. O STJ ele consegue ser confuso com todo carinho, né, entre as suas turmas, gerando distorções, e aquele órgão que deveria zelar, guardar e conservar a boa aplicação das leis federais, ele gera má revolto, quando os colegiados vizinhos têm posições completamente antagônicas, né, nos colocando muitas vezes em dúvida, em xeque. Mas, assim, é o que eu lhes disse, não que vocês, a partir de agora, vão estar obrigados a conhecer todas as teses de recursos repetitivos, mas sendo esse o dia a dia, a labuta de vocês, é bacana que vocês estejam sempre antenados, tenham sempre aí na página de favoritos da tela de vocês, né, o site, peguem aquelas teses que são até gostosas, eu adoro estudar aquela jurisprudência em teses, né, e tomando, na verdade, a lição de como é que não deixa de ser uma obrigação nossa, por mais difícil que isso seja, sabemos como é que tem pensado, né, como é que tem caminhado as diretrizes do STJ e do STF. Mas, no teu caso, se não houver expressa disposição, como disse há pouco, e eu entendo que é um dever dos nossos tribunais, o que nem sempre eles fazem, eu sei disso, trazer essa disposição, expressarem se nós estaríamos realmente diante de um julgamento repetitivo. Afirmar que é uma tese consolidada não significa dizer que seja proveniente de um modelo de julgamento. Porque quando eu falo em julgamento de recursos repetitivos, eu estou diante de um modelo de julgamento. É uma estrutura de julgamento que foi criada, repito, lá desde a emenda constitucional de número 45, para que os tribunais superiores sobrevivessem. Porque a partir do momento que a gente começou a recorrer mais, os volumes começaram a ser cada vez mais estratosféricos. O que é que os tribunais fizeram? A gente não tem nem... À época, os processos eram físicos. A Lei 11.419 estava começando, só para vocês terem uma ideia. Tudo tem uma razão de ser. O que é que eles fizeram? Não, vamos criar uma estratégia de deixar esse bolo de papel aí embaixo, porque aqui em cima não vai caber. E era um tal de pagar porte de remessa e retorno que vocês nem imaginam, porque subiam aos montes, né, os recursos, porque a gente começa a ter mais conscientização dos nossos direitos, começa a se falar cada vez mais em ampliação de garantia de acesso à justiça. Foi o que eles criaram, não. Vamos julgar amostras, né? Vamos criar teses que sejam colocadas em amostras, e aí, inclusive, não que isso não aconteça hoje, principalmente na dinâmica da inteligência artificial, mas na época, turma, só a título de curiosidade, que o assunto é interessante, o que os tribunais, inclusive nosso TJ, selecionava de amostras erradas, não estava no gibi. Nós éramos colocados muitas vezes ali em valas comuns, quando, na verdade, o nosso recurso não estava adstrito àquela tese que tinha sido uma tese colocada na pauta para julgamento de repetitivos. Então, assim, agravo para essas circunstâncias, teu recurso é intempestivo. Entendeu-se que o seu recurso ele é inadmissível porque você traz uma dinâmica de cabimento que não é adequada. Tá? No caso, você traz uma disposição, a segunda vice-presidência diz que você não é parte legítima, que você não tem interesse recursal naquela disposição. Cabe o agravo à exceção dessas hipóteses que eu já mencionei. Pois bem, dúvidas até aqui? Me sinalizem. Já falei um monte, hein? Dúvidas? Respondam aí no chat. Cadê vocês? Estão dormindo, Estão analisando agravo? Vou fazer só um questionamento para o resto do pessoal também, que eu acho que é o que todo mundo está passando. Manda! E algumas decisões oriundas de honorários advocatícios que o próprio desembargador está pré-questionando a matéria.
Estou pegando algumas decisões em que Repete aí, Rick, como é a história? o desembargador ele pré-questiona a matéria em uma decisão monocrática dele, com o intuito de evitar a oposição de embargo de declaração. Estou Ah, pegando tá. muito... Quando se tem em xeque, por exemplo, que a decisão não estaria pré-questionada? Não, por exemplo, assim, aqui a gente tem uma discussão muito grande sobre a súmula 421 do STJ, que é aquela súmula de honorários advocatícios para a defensoria, quando Sim. litiga contra o Estado. A gente bate muito nesse posicionamento, afirmando que foi superado em ter visto um entendimento do STF oriundo das defensorias públicas da União. Aqui, quando está subindo o recurso de apelação, no acórdão, o desembargador já está pré-questionando a matéria para evitar que eu oponha embargo de declaração para pré-questioná-la. Só que a gente entra num ponto, eu vou pela decisão certa, eu vou pelo que o STJ diz que eu tenho que fazer embaixo de declaração pré-questionando a matéria, ou aceita aquele pré-questionamento que é colocado no acórdão? Boa pergunta, vê só. Sobre o pré-questionamento, a gente também passou por uma mudança, né? O pré-questionamento também era confuso. Havia, não que ele não seja, para mim, pré-questionamento sempre foi confuso, né? Se eu disser a vocês que eu não acho pré-questionamento confuso, eu vou estar não vou estar sendo sincera. E os tribunais superiores, eles discutiam sobre o critério do que é que eles entenderiam por pré-questionamento. Então, nós tínhamos pré-questionamento implícito e expresso pelos nossos tribunais superiores. O STJ sempre veio numa linha rígida, apontando que seria necessária a disposição do pré-questionamento expresso, ou seja, o movimento da parte, como você perguntou, e a decisão correspondente. Então, o movimento da parte e a decisão correspondente para que nós entendêssemos a matéria pré-questionada. Beleza. Vinha o STF e já dizia, não, nossa, demais, vamos adotar a tese de um pré-questionamento implícito. Se a matéria já foi objeto dessa decisão, não haveria razão para que a gente não entendesse essa matéria como pré-questionada. Em meio a esse impasse, quando a gente vai analisar o CPC de 2015, a própria doutrina vai apontar que nós adotamos o pré-questionamento implícito. Logo, se já há manifestação, já existe contraditório acerca daquela matéria, haveria de se entender a matéria pré-questionada. É curiosa essa decisão de ofício que vocês estão relatando, de que o próprio órgão já entende a matéria como pré-questionada. Se já há decisão expressa de que a matéria estaria pré-questionada, ele referencia que já há pré-questionamento ali e lhe garante essa disposição, eu acredito que não haveria problema imediato em relação à tese desse pré-questionamento, mas eu não posso garantir como é que vai pensar o STJ, né? Então, assim, deixa eu ver até o que a Eugênia colocou, mas às vezes eles não discutem tudo, principalmente a matéria que queremos levar aos tribunais. Essa é que é a questão. Como é que vai pensar o Tribunal Superior? A matéria que ele decide, diz como pré-questionada, é a matéria que abre espaço para que você possa se utilizar do recurso? É esse o ponto que vai ser analisado como ponto pré-questionado? Né? Porque, veja, o pré-questionamento, outro ponto que precisa estar claro, o pré-questionamento do juízo recorrido não te garante o pré-questionamento no Tribunal Superior. Então, é um risco que, estando, por exemplo, na defensoria, eu não correria. Tá? E manejaria os embargos de declaração. E ela disse, a meu ver, permanece a necessidade de oposição dos embargos. Porque, veja, ele traz lá na decisão dele que a matéria estaria pré-questionada. Primeiro ponto, esse pré-questionamento vincula o Tribunal Superior, que fique claro em absoluto que não. Essa é a primeira certeza que vocês têm que ter. Segunda certeza que vocês têm que ter. Esse ponto pré-questionado não necessariamente será a porta de acesso para que você tenha a dinâmica do texto pré-questionado como porta de acesso para a admissibilidade e provimento na instância superior. Diante de um contexto de dubiedade, de questionamento e de dúvida,
melhor opor embargos de declaração. Porque parece até um serviço que nos favorece, à primeira vista, não sei se vocês concordam. Opa, aqui eu já tenho, inclusive, ele já afirmou, eu já tenho essa garantia. Cuidado concretamente, se a gente precisa ter esta reserva para evitar, inclusive, muitas vezes um checkmate no próprio STJ, porque às vezes até você conseguiu a admissibilidade. Mas para evitar que você chegou lá, eles, inclusive, o ministro relator do STJ, impeça a continuidade, o avanço do seu recurso, essa referência ao ponto pré-questionado que vai levar a matéria em discussão do STJ ou ainda no STF é de extrema importância. Tudo bem até aqui, gente? Me parece, Pro, que é mais uma questão de raiva do desembargador do que qualquer outra coisa, porque a gente chateação, né? A gente opõe muito embargo de declaração sobre essa matéria, eles nunca mudam o posicionamento. Então, me parece mais que eles estão com raiva da oposição de tanto embargo, que já pré-questiona a matéria e coloca um pontinho lá embaixo no acordo, sobre pena de multa por embargo protelatório. E eles trazem o quê? Que os embargos não são meio idôneos quando vocês trazem essa discussão de embargos, né? Na verdade, é porque a discussão ela já está um pouco... Está bem batida no Tribunal de Justiça. E a gente precisa opor um embargo de declaração para fazer o pré-questionamento. Eles já estão pré-questionando no acordo, quando sobe qualquer questionamento com relação a honorários, justamente para evitar a oposição. A quarta Câmara Civil, ela realmente, me parece que ela tem uma raiva muito grande da oposição dos embargos de declaração, que tem até decisão monocrática, nem sobe, nem vai mais para o colegiado. A decisão é monocrática e na decisão monocrática ela simplesmente vai lá e julga por pré-questionar a matéria que está em discussão. Essa raiva também é histórica, gente. Essa raiva, e é uma raiva tão curiosa, né? Eu ministrei um treinamento também para juízes no TRT da Quinta, e aí uma juíza disse, olha, doutora, meu critério é o seguinte, só para vocês terem noção da lógica da racionalidade. Eu disse, excelência, não faça isso. Ela disse, doutora, meu critério é o seguinte, embargo de declaração com mais de 5 páginas, eu não leio. Eu não leio porque não é possível que vocês estão do outro lado, precisem de 5 páginas para me trazer um ponto omisso, contraditório, obscuro, ou me trazer um pré-questionamento. Está falando demais, eu já acho que tem um embromation, eu já acho que tem um algo a mais, ó, eliminação sumária, né? Eu me lembro de um congresso também que eu participei com o doutor Paulo de Santos Lucon, e ele comentando, né, brincando, que os juízes precisavam fazer as pazes, né, os juízes como um todo, com os embargos de declaração. Mas, assim, essa resistência, né, esse cabo de guerra que se estabelece no Poder Judiciário diante da inoperância do sistema, do volume, porque, gente, vamos combinar uma coisa, o Judiciário não tem aparato para o sistema que está posto hoje. A gente vive um colapso, um adoecimento do sistema. Não tenho como não dizer isso a vocês. E aí, a troco disso, a gente passa por situações como essas que vocês passam. A tentativa de ficar enxugando gelo e de tentar já criar estratégias. O judiciário já fica tentando criar estratégias para que vocês não tragam mais volume. Mas muitas vezes vocês não têm o que fazer. Né? Então, assim, a questão é se você está seguro, se você está segura de que aquele pré-questionamento é o suficiente, e eu repito, compreende que este pré-questionamento não vincula a instância superior, aí vocês vão fazer essa análise concreta. Há uma dúvida? Você realmente tem uma preocupação realística de que você pode se esbarrar, como disse a Eugênia, lá à frente, com a afirmação do Tribunal Superior de que você, vou usar uma linguagem bem popular, baiana, comeu mosca com esse requisito, opõe-se embargo de declaração. É mais volume, dá mais trabalho, ok, a discussão está batida, mas faz parte do show. Não temos muito o que fazer, é como eu penso. Então, essa análise tem que ser feita de forma muito comezinha, muito estratégica, para que vocês não corram risco quando vocês chegarem lá no STJ. Né? Porque aí você lutou a trancos e barrancos para ter o teu recurso admitido no juízo ACO, de repente o STJ diz, mas esse ponto, que é o ponto de discussão,
no meu entender, não está pré-questionada. Aí você vai dizer assim, Ricardo e turma, não, mas lá o desembargador disse que a matéria estava pré-questionada. Que fique claro que esta análise não vincula a instância superior. O primeiro pré-questionamento não nos garante a superação da matéria. Tá? Os nossos tribunais superiores são livres para afirmarem que não há pré-questionamento no seu modo de entendimento, o que eles fazem com muita frequência, mesmo quando o juízo aquo já trouxe que aquela matéria estaria pré-questionada, que não seria aquele óbice na admissibilidade do recurso. Tudo bem? Turma, a gente vai precisar fazer um rápido intervalo, tá? 15 minutos tá bom para vocês e a gente volta? 15 minutinhos, vocês pegam uma água, vocês pegam um cafezinho, comem alguma coisa e a gente volta em instantes, tá? Eu fiz um procedimento cirúrgico, não faz muito, e eu tenho um risco de ficar muito tempo sentada, então eu vou precisar circular um pouquinho para que a gente possa voltar. Quanto tempo, Sabrina? 15 minutinhos, tá bom? 15? Ok, vou parar aqui o vídeo. Ótimo. Vou pausar. Ok, 15 minutos, então, são 15h20, 15h35 a gente retorna, é isso? Isso, 15h35 estamos de volta. Beleza, então, até já. Pronto, regravando. Obrigada. Uma estruturação de prazos que são prazos padronizados para recurso, esse agravo não foge à regra, 15 dias para que a gente possa interpor o agravo, se não o agravo em recurso especial extraordinário, o agravo interno. E como eu lhes disse na primeira parte da nossa preleção, grande parte das disposições que estavam relacionadas à dinâmica do cabimento do agravo foram eliminadas com a edição da lei, que não deixa de ser um arranjo político, que é a Lei 13.256 em relação ao cabimento, às especificidades. Sabrina, nós tínhamos, então, maior possibilidade de utilização desse agravo do que temos hoje? Sem sombra de dúvidas. As possibilidades em termos de agravo eram muito maiores quando nós não vivenciávamos ainda aquilo que a gente chama hoje de dinâmica do recall. Mas, ainda assim, existem alguns aspectos desse agravo que eu queria trabalhar com vocês, apesar da revogação dos incisos, inclusive do parágrafo primeiro, se vocês estiverem em contexto aberto. Foram mantidos alguns parágrafos que estão em vigor, que são de extrema relevância e que eu acho que a gente, sobre essa ótica prática, sobre essa dinâmica pragmática, precisa trabalhar. Primeiro,
a petição desse agravo deve ser dirigida ao presidente ou vice do tribunal de origem. A gente, obviamente, está diante da defensoria, mas pensando de forma mais ampla, para outras vivências que vocês venham a ter a oportunidade, né, de protagonizar. Trata-se de um recurso que, pela sua própria natureza, independe de preparo, né? Então, ele é um recurso que já não depende de preparo por si só, e de despesas postais, aplicando-se a este recurso o regramento do modelo de recurso especial e extraordinário repetitivos, inclusive quanto a sobrestamento, que é um tema muito importante, né? E hoje a gente vive a era do sobrestamento, né, em diversas áreas. Eu estou com um sobrestamento muito sofrido no estado de Pernambuco em relação às dinâmicas que envolvem crianças com autismo, e hoje a gente já começa a discutir também os tratamentos biomédicos que não estão na lista da ANS para essas crianças que não só têm autismo, mas que estão enquadradas dentro da síndrome do espectro do autista e que já se arrasta por um bom tempo. E hoje a gente começa, inclusive, a discutir qual é o tempo, qual é a duração razoável para esses sobreestamentos, né? Porque a gente tem um congestionamento, uma inoperância sistêmica, uma dificuldade de acesso aos tribunais superiores. Não bastasse essa inoperância, esse congestionamento, essa dificuldade de acesso, uma superlotação de demandas, essa é a justificativa, se amplia dentro do cenário do que a gente chamou de pandemia judiciária, e um time de paralisação processual que também macula duração razoável do processo, celeridade, tutela da efetividade, garantia de direitos fundamentais. Então, as questões relacionadas a sobrestamento e as questões relacionadas à retratação, que também aqui no nosso bate-papo, né, são cada vez mais informais, aplica-se à dinâmica do recurso de agravo em recurso especial extraordinário. Professora Sabrina, então haveria a possibilidade de retratação? Sim, a retratação está prevista. Não só as normas de sobrestamento, como também a possibilidade de retratação, o que na minha prática, eu não sei pela defensoria, vocês têm muito mais conhecimento para a gente fazer essa troca, mas na minha prática de advocacia privada é super incomum quando eu manejo esses agravos, tá? A tendência é que o órgão julgador ele se mantenha naquela condição, né? A gente até brinca que esses órgãos aqui na Bahia são órgãos Gabriela, né? Eles nasceram assim, eles cresceram assim, eles decidem assim. Então, a tendência, e aqui entre nós é muito mais confortável também, né? É a tendência de dizer assim, eu me mantenho nesse conformismo, eu me mantenho dentro dessa posição, mas é importante a gente pontuar que as questões de sobrestamento e a retratação está oportunizada pelo nosso sistema sem maiores problemas. A partir do momento que se interpõe esse agravo, o contraditório é indispensável, nós sabemos disso. A própria lei vai assinalar a necessidade de que o agravado seja intimado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. A gente sabe que esses 15 dias são 15 dias úteis para o oferecimento das correspondentes contrarrazões, né, que vão vir sempre no sentido a dizer que a defensoria não tem razão para trazer aquela dinâmica desse agravo, que aquele recurso não deve, de fato, ser conhecido, que a defensoria está buscando a revisitação de matéria fática, que a defensoria está trabalhando tese que não está pré-questionada, ou que a defensoria quer lidar com o enfrentamento diante de uma tese que já está consolidada, de que desde 1900 e bolinhas, desde que mundo é mundo, as coisas são assim. Eu não tenho dúvida de que vocês lidam com isso, de que a defensoria agora quer trazer um calor ao debate que não é razoável, mas a gente sabe que essa dinâmica do contraditório realmente não pode ser ceifada. Não havendo, após o prazo, a retratação, o próprio parágrafo 4º do 1042 sinaliza que o nosso agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Aí eu queria ouvir um pouquinho, inclusive, de vocês, doutora Carla, Tiago, Mônica, enfim, todos, Ricardo. Vocês têm manejado esses agravos? E esses agravos também têm sido sumariamente eliminados no juiz vacó ou os agravos têm subido para os tribunais superiores?
Como é que tem sido a dinâmica do dia a dia de vocês? Ao menos na maioria dos casos. E digam aí, escrevam no chat. Eles têm sido avistados também? Vocês não têm chegado a utilizar esse agravo? Como é que tem sido? Com o meu defensor, a regra é a gente fazer o agravo interno, o agravo interno quando é cabível, ou o agravo em recurso especial ou o agravo em recurso extraordinário. É a regra. Alguns sobem e alguns não sobem. Mas, então, você tem ali, dentro do teu briefing de trabalho, uma zona mediana. Alguns sobem e outros não. Pergunta que não quer calar. Os que não sobem por quê? São inadmitidos? Afirma-se que não há cabimento? Eles fazem. Alguns que eu peguei, houve a manutenção de que o entendimento do STJ já estava consolidado com relação àquela matéria. É a mesma resposta da inadmissão do recurso especial, eles utilizam para inadmitir o agravo em recurso especial. Sim, sim. E, assim, é mais um recurso que muitas vezes já nasce natimorto, né? Ó, Tiago está estreando aí, disse, no meu caso, foi o primeiro agravo em resto. Ainda vou aguardar a decisão. Você protocolou, Tiago? Depois você manda notícias, para ver se, como a gente diz aqui na Bahia, a gente diz assim, para ver se vinga. Vamos ver se vinga teu recurso, né? Estreou aí, é o primeiro. Eu imagino frio na barriga, leitura e releitura. Eu sempre, inclusive, digo nos meus treinamentos práticos que a gente coloque, havendo prazo, obviamente, o recurso de molho, depois a gente proceda à releitura, para que a gente possa burilar, fazer aquele trabalho de excelência. Mas, assim, interposto esse recurso, é importante lembrar, não havendo retratação estabelecida do contraditório, que a gente tenha a clareza de conhecimento de que ele deve ser remetido para o Tribunal Superior. Tá? Então, a atribuição, a competência, diga-se de passagem, absoluta, porque aqui a gente não está falando em competência relativa, que as partes podem convencionar, não. A competência absoluta para lidar com este agravo, que é objeto da nossa preleção, é do Tribunal Superior. Esse agravo, ele pode ser julgado conforme o caso, em conjunto com o recurso especial extraordinário, né, o que, inclusive, encontra previsão nos regimentos internos dos nossos tribunais superiores, o que, inclusive, é muito mais econômico, muito mais célere. Claro que o seu julgamento deve preceder, se não seria uma teratologia jurídica, deve preceder ao recurso especial e extraordinário. Então, precede-se, é claro, ao recurso especial e ao recurso extraordinário o julgamento desse recurso, né? A partir daí, dessa dinâmica de julgamento preliminar desse agravo, é que se segue, quando for o caso, o julgamento do especial e do extraordinário. Sabrina, nesse caso em que eu tenha interposto esse agravo e que haja julgamento numa só assentada do especial e do extraordinário, eu tenho a garantia da sustentação oral? Sim, importante vocês anotarem. Se você interpôs agravo em recurso especial extraordinário e também está ali pendente de julgamento especial ou extraordinário, conforme o caso, garante-se por lei a sua sustentação oral, a oportunidade de que você, conforme regras que estão em vigor, possa se utilizar da oralidade para trabalhar o convencimento. O que a gente sabe que, em muitos casos, de acordo com dados estatísticos, também é extremamente positivo. Eu, em regra, não costumo, salvo casos muito excepcionais, abrir mão dessa possibilidade, porque, de fato, a gente pode trazer mais esclarecimentos, a gente não cai na vala comum. Desde o início da minha fala, eu comento com vocês como a gente lida com um volume em que, muitas vezes, a sensação que eu tenho, e vocês também não fogem à regra dessa sensação, é de que nós estamos enxugando o gelo, né? Então, muitas vezes, nós estamos ali numa dinâmica muito delicada, então, garante-se a sustentação oral e, em sendo possível, eu acho que é bacana que a gente possa se utilizar. Na hipótese de interposição conjunta de especial e de extraordinário, tá? Professora, eu utilizei conjuntamente.
o agravante, presta atenção a este momento agora, deve utilizar um agravo para cada recurso. Esse é um erro muito comum. Eu vejo muitos colegas utilizando um único recurso para lidar com esta situação, quando, na verdade, o nosso texto ele é expresso no parágrafo 6º, ao destacar que, se vocês tiverem interposto tanto o especial quanto o extraordinário, será indispensável que vocês utilizem um agravo para cada situação. Outro dia me chegou uma consultoria de casos concretos, que é um trabalho que eu faço, assim, de forma muito bacana, e o sujeito tinha interposto, queria que eu trouxesse alguma providência, alguma salvação, ele tinha interposto um só agravo para buscar a admissibilidade tanto do especial quanto do extraordinário. E é claro que isso não funciona. E aí, mais uma vez, como eu disse na primeira parte da aula, a gente vai buscar ferramentas principiológicas, aí a gente vai lembrar das garantias constitucionais, mas esse texto é bem claro aqui no parágrafo 6º, e o correto tomem nota, a Defensoria teve o seu especial e o extraordinário inadmitidos, que vocês utilizem um agravo para cada um dos recursos inadmitidos. Até porque, turma, vamos combinar, sem maiores debates, nós estamos em casas distintas. E se estamos em casas distintas, não resta dúvida de que a gente tem que realmente manejar um recurso para a admissibilidade de cada um desses recursos. Agora, vamos problematizar. Imagine que há 2 recursos inadmitidos, tanto o especial quanto o extraordinário, então os 2 recursos foram inadmitidos, e você só interpôs um agravo. Então, existem 2 recursos inadmitidos, e você só interpôs um agravo. Qual seria a saída diante desse imbróglio? Porque tudo bem, a gente está aqui se preparando, a gente não quer errar, a gente não quer cometer nenhum vício, mas, por vezes, sejamos honestos, acontece. Por vezes, nós estamos diante de situações variadas e nós lidamos com essa situação. Se houver o manejo de apenas um recurso, eu sei que, como vocês trabalham aí muito em bloco, às vezes vocês se deparam com situações que são situações que são inevitáveis, né? Você não está numa dinâmica de um trabalho de uma advocacia privada, que é feito ali de início, meio e fim. Às vezes você pega uma jornada que já está em curso. Havendo apenas um agravo, se houver apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, tá? E havendo interposição conjunta, os autos vão ser remetidos ao STJ. Então, o que acaba acontecendo é que o prejuízo maior vai recair sobre o recurso extraordinário mesmo. Então, apenas repassando, 2 recursos de natureza extraordinária foram inadmitidos. Se os 2 recursos foram inadmitidos, que se interponha um agravo para cada recurso. Diante de uma circunstância concreta, pragmática, em que apenas um recurso for interposto, como lhes disse, você vai lidar com a situação de que os autos serão remetidos mesmo ao STJ, para que se possa viabilizar a análise do agravo e, quando for o caso, do próprio recurso especial. Professora Sabrina, e o meu recurso extraordinário? Recurso extraordinário pode restar prejudicado, tá? Então, é possível que a gente lide com essa situação. Concluído o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso do especial, porque não há garantia de que o nosso agravo será julgado e necessariamente os nossos recursos de natureza extraordinária, que fique claro, tá? Independentemente do pedido, os autos vão ser remetidos para o STF para apreciação do agravo por ele dirigido, salvo se houver algum prejuízo nesse sentido, tá? Então, dentro desse contexto, a gente mapeou aqui disposições, cabimento, peculiaridades, processamento desse agravo.
Eu queria que vocês tomassem nota de um julgado que eu trouxe para vocês, que é do Pleno do STF, tá? Atenção, decisão do Pleno do STF, que é a decisão do RE. Se vocês puderem também colocar aí no chat, se a Eugênia puder me fazer essa gentileza, que eu estou com a mobilidade um pouco reduzida, estou meio estátua aqui, o que me deixa um pouquinho inquieta, mas faz parte do processo, é o RE 388-846. RE 388-846, de Santa Catarina. RE, obrigada, Eugênia, RE 388-846 de Santa Catarina. O que é que tem esse julgado, né? O que é que ele vem acrescentar aqui à nossa disposição, tá? Decidiu o Pleno do STF que confere-se, tá, nos juizados especiais a competência do presidente da turma recursal para os casos de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Nós sabemos que nos nossos juizados, para minha tristeza, eu não sei como é que vocês pensam, faz muita falta, não é cabível recurso especial, de acordo, inclusive, com súmula do STJ, que eu critico sempre a 203, porque a gente fica órfão de controle de qualidade e boa aplicação das normas federais nos juizados, mas em que pese o não cabimento do recurso especial nos juizados, é cabível recurso extraordinário do acórdão das turmas. A pergunta é, mas e a valoração de quem é a competência para checar a admissibilidade desse recurso? Então, nos juizados especiais, a competência é do presidente da turma recursal para checar a admissibilidade ou inadmissibilidade desse recurso e realizar o chamado juízo de admissibilidade provisória. Porque, como eu já lhes disse, e não é de efeito vinculante, esse juízo de admissibilidade é um juízo de admissibilidade provisório, não vinculante. Nós estamos sujeitos a um sistema que nos põe diante de um duplo grau de valoração dessa admissibilidade, e depois que os nossos tribunais de segundo grau fazem essa valoração, também, né, será feita uma nova valoração dos nossos tribunais superiores, tá? O regime, turma, do agravo em recurso especial e extraordinário, como lhes disse, sofreu muitas modificações com a Lei 13.256. Nós temos hoje, pensando em dados práticos, estatísticos, e fazendo uma análise, uma recomendação para vocês. Quando vocês tiverem um tempinho, baixem aquele anuário dos dados da Justiça em Números do CNJ. Ali você tem um mapeamento, daqui a pouco vai sair, inclusive, do ano corrente, de como é que estão. Sabrina, retrata-se a realidade? Veja, não é uma realidade tão pungente, mas ali você tem mais ou menos um norte de como é que as coisas estão funcionando. E os índices de agravo em recurso especial são índices medianos, né, para não dizer que são negativos, mas que se colocam ali dentro daquele contexto dos dados da Justiça em Números com prognóstico para tentarmos acessar os nossos tribunais superiores. O que eu quero dizer com isso? A Defensoria hoje resvala problemas práticos de admissibilidade de recurso especial extraordinário. Na dúvida, sempre utilizarmos esses agravos, tá? Eu trouxe também para vocês um enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis. A gente, sobre a direção de professor Fred Didier, desde os idos do projeto do CPC, a gente se reúne, inclusive a pandemia nos impediu de continuarmos provisoriamente os trabalhos, mas já há uma data prevista para março de 2022, para que a gente, dentro dessa proposta de professor Fred, a gente se reúna e lance mão de doutrinas, né, que possam nos auxiliar nos nortes interpretativos do CPC. E eu selecionei também para esse nosso encontro o enunciado 255 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que toca a matéria que é objeto da nossa aula. O agravo em recurso especial ou extraordinário será interposto nos próprios autos. Na dúvida, às vezes na prática,
principalmente aqueles que estão começando. Eu brinquei com o Tiago há pouco do friozinho da barriga, da interposição do primeiro recurso aí dele na jornada da Defensoria em agravo de recurso especial, e o enunciado, porque o código foi silente, nos orienta, e é um enunciado, obviamente, que consolida esse entendimento de que esse agravo será interposto nos próprios autos. A gente fica muitas vezes na dúvida. Eu vou interpor em autos apartados? Existe essa necessidade? Não, não existe essa necessidade. O recurso ele será interposto nos próprios autos, tá? Vamos fazer um checklist, porque eu quero trabalhar com vocês uma decisão concreta. Antes de chegar à decisão concreta, só repassem comigo, tá? A petição é dirigida ao presidente ou vice do juízo ACO ou do tribunal ACO. O presidente do tribunal não fará juízo de admissibilidade, essa é uma dúvida também muito recorrente, ele tem que se abster, a competência é absoluta, ele tem que remeter esses autos ao STJ, ao STF, para que eles façam esse juízo de admissibilidade e, obviamente, não se impede a esse presidente ou vice o juízo de retratação, que eu comentava com vocês, muitas vezes é bem comum. Não se exige preparo, tampouco porte de remessa e retorno para quem quer que seja, não apenas para aqueles que gozam de isenção legal. Aplica-se a eles o padrão da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Esse recurso pode ser julgado conjuntamente com recurso especial ou extraordinário. Nestes casos, nós temos a garantia de sustentação oral. Se o presidente ou vice negar seguimento ao especial ou extraordinário, devem ser interpostos 2 agravos, lembrem disso, um para destrancar o especial, outro para destrancar o extraordinário. Na dúvida, você economizou, achou que um só resolvia, vai restar prejudicado o teu recurso extraordinário, porque os autos vão ser remetidos para o STJ. Como a gente disse anteriormente, e eu falei isso para vocês também, tá? Cuidado, cabe agravo interno e não agravo em recurso da decisão do presidente ou vice que negue seguimento a recurso especial extraordinário com base no modelo de julgamento de recursos repetitivos. Então, eu acho que esse é um dos grandes presentes da aula de hoje. E quando nós estivermos diante de uma negativa de seguimento que tenha por base o regramento da repercussão geral. Nesses casos, a gente não vai utilizar o agravo em recurso especial e extraordinário, a gente tem que distinguir, porque o agravante tem que realizar, né, a interposição e fazer a distinção do agravo interno. Qual é o entendimento prevalecente hoje? Se você não utilizar agravo interno, nesses anos de vigência, 2022 vão ser 6 anos de vigência já, em turma. Vai se entender que você está diante de um erro grosseiro. Então, a gente tem uma série de julgados já das pessoas, produto das pessoas que se utilizaram do agravo incorretamente e que tombaram na tese de erro grosseiro, o que afasta, por sua vez, a aplicação do princípio da fungibilidade. Eu estou diante de um erro crasso, um erro grosseiro. Essa é a jornada histórica dos nossos precedentes. Não haveria de se falar em princípio da fungibilidade. E aí eu trago, inclusive, essa decisão, né, que eu trouxe para que a gente pudesse discutir, que é a decisão, quem pode anotar aí para mim, a RESP 959, a RESP 959-991, do Rio Grande do Sul. Então, a RESP 959-991 do Rio Grande do Sul, que é do informativo 589, tá? Obrigada, Rick. A RESP 959-91 do Rio Grande do Sul, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, tá? Detalhe, julgamento aí unânime, indicando que, com o advento do CPC de 2015, com a entrada em vigor, não é mais devida a remessa pelo STJ ao Tribunal de Origem de agravo interposto contra a decisão que inadmite recurso especial, com base em entendimento firmado em recursos repetitivos, para que seja conhecido como agravo interno. Então, assim, é uma matéria
para a qual a gente precisa ter muita atenção para que a gente não cometa os equívocos. E aí a gente volta àquilo que o Tiago falou. Professora, mas e se o acórdão estiver lacunoso? E que aí remete um pouco à dúvida também de Eugênia e o comentário de Ricardo, e eu não tiver realmente base para fazer essa identificação. Turma, se você não tem base para identificar, se você está diante de um julgamento de repetitivo, é claro que tem um número lá do julgado. Você vai pesquisar e vai olhar no próprio site. A gente tem hoje um manancial eletrônico para checar. Não nos dá também, a minha fala, o direito de que sejamos preguiçosos, mas você realmente não tem como identificar que você está diante de um julgamento de repetitivo. Se você não tem como fazer essa identificação, embargo de declaração. Mais válido utilizar os embargos do que muitas vezes se utilizar de um recurso equivocado e se esbarrar nessa tese do STJ, que é a tese que comunga e traz-nos a referência de que não se aplicaria a fungibilidade diante dessas disposições. Então, o próprio julgado, e depois vocês podem baixar a íntegra para ler, vai assinalar que com o advento do CPC de 2015, que entra em vigor, a gente sabe, depois de muita polêmica, em 18 de março de 2016, passa-se a existir expressa previsão legal no sentido do não cabimento do agravo contra a decisão que inadmite recurso especial quando a matéria veiculada já houver sido decidida pela Corte em conformidade com recursos repetitivos. Tá? Tal disposição se aplica aos agravos apresentados da decisão publicada com o CPC de 2015, entendendo-se que, se é caso de recurso de agravo interno e você se utilizou de agravo em recurso especial extraordinário, considerar-se-á o erro como erro crasso e assim também não haverá de se aplicar a fungibilidade. Então, já está aí no nosso chat, para vocês, inclusive, que vão assistir depois, ou vão reassistir a aula, o RESP é o 959991 do Rio Grande do Sul. Eu trouxe para vocês também aqui duas súmulas que eu acho que são importantes da gente debater. A primeira súmula que eu trouxe para vocês é uma súmula do STF. Tá? E hoje, na época em que a gente dá tanto valor aos precedentes, quando eu comecei a advogar, não, nós éramos ali fechados, dentro do regramento do civil law, súmula era coisa de outro mundo, meio hippie. Ah, não, consultar súmulas. Eu me lembro de uma situação que eu fui conversar com uma desembargadora no mandado de segurança, e ela, depois de muito falar, me disse, o que te trouxe aqui? E eu fui explanar para ela, era uma questão, inclusive, que envolvia exame da ordem à época. O exame da ordem nem era unificado, faz muito tempo. E aí eu me lembro que eu disse para ela assim, Excelência, inclusive, eu trouxe aqui um entendimento do tribunal nesse sentido, que já se manifestou no sentido de autorizar os candidatos a fazerem a prova. E a gente, quando eu trouxe essa referência, a sensação que ela me trouxe foi que eu tinha agredido ela, praticamente ali uma agressão. Eu disse, mas, doutora Sabrina, eu não costumo ver esses entendimentos, não. Quando eu tenho que ver, ainda me disse assim, quando eu tenho que ver, eu vejo somente as teses dos tribunais superiores. E hoje a gente vive uma mudança sistêmica sem precedentes, em que, obviamente, a gente não pode afirmar que nós estamos num país de common law, para variar, como no Brasil não poderia deixar de ser, somos híbridos, mas que resvalam a mudança estrutural daquelas, e que muitas vezes a gente não vai mais às cegas usar o paradigma da lei, mas a gente vai ter atenção a esses precedentes dos nossos tribunais superiores. Esse é um fato, essa é uma realidade, a gente não pode fugir diante desse contexto. E, nesse sentido, eu separei para a gente também, para a nossa aula de hoje, a súmula, que é a súmula 727. Tomem nota, súmula 727. Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao STF o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite extraordinário. Hoje a gente vai fazer a adaptação para o agravo que é o cabível, porque não é mais o agravo de instrumento, tá? Ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Então, essa é uma súmula que vocês podem citar, inclusive, na estrutura prática desses agravos, apontando que o órgão que faz o juízo à cor,
ele tem uma vedação, ele não pode, ao bel prazer dele, simplesmente dizer, eu não vou mandar esse recurso para o Tribunal Superior. Eu defendo, inclusive, a tese, atenção a esse momento, de que cabe reclamação constitucional, hein? Caberia reclamação constitucional se o órgão julgador teimoso decidir, muitas vezes de forma arbitrária, que não iria admitir aquele recurso ou não iria remeter. Tudo bem, se a competência dele não admitir, mas que ele não vai remeter o seu agravo em recurso especial extraordinário. Por que caberia reclamação constitucional, Sabrina? Porque se você vai lá no 988, quando o CPC inaugura o cabimento da reclamação constitucional, que, diga-se de passagem, também se popularizou, e ela se popularizou justamente porque, antigamente, a gente só podia utilizar a reclamação constitucional das decisões dos tribunais superiores, então, somente para STJ e STF. E eu vejo com bons olhos esse alargamento da dinâmica das nossas reclamações constitucionais, porque hoje eu tenho a possibilidade de utilizar a reclamação constitucional para as decisões aqui do TJ. Eu não sei se a Defensoria costuma utilizar a reclamação, tá? Se vocês têm esse hábito rotineiro. Assim também para as decisões dos TRFs. Então, o que se observa é que se o presidente ou vice no TJ não remete o teu agravo em recurso especial, não remete o teu agravo em recurso extraordinário, mais do que razoável que a gente possa, então, se utilizar da reclamação constitucional. Por quê? Era o que eu ia dizer há pouco. Se a gente vasculha as disposições que estão ali no 988, lá está clara a disposição de que sim, é cabível a reclamação constitucional daquelas decisões que usurpem a competência dos nossos tribunais. E você está diante de um caso típico, patente e flagrante de usurpação de competência, porque não é competência do presidente ou vice. Quem tem a atribuição, como eu lhes disse, competência absoluta, nem é competência relativa, para lidar, admitir ou inadmitir o nosso agravo em recurso especial extraordinário, são os nossos tribunais superiores. Então, atenção, súmula 727, atenção, artigo 988, mais ferramentas de trabalho práticas para vocês diante dessas situações concretas que envolvem o nosso agravo. Tá? Dentro desse contexto, como já lhes disse, esse agravo tem fundamentação vinculada, né? A ideia é que realmente se possibilite que o apelo obstado na instância superior possa ser valorado, né? E a ideia aqui, outro ponto que eu queria falar com vocês, é que a gente tem que ultrapassar o filtro da dialeticidade, tá? E a gente tem hoje, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês que estão aí no núcleo de instância superior, grandes discussões relacionadas à dialeticidade. Alguém quer falar? Não? E esse era um outro ponto que eu queria para a gente já ir finalizando, né? A gente vai fazer uma aula um pouquinho mais curta hoje, e aí eu compenso com vocês nos nossos próximos encontros, trabalhar com vocês essa dinâmica da dialeticidade. Por quê? Quando a gente pensa na dinâmica desse agravo, tá? A ideia primordial, percebam, é a de que esse agravo ele tenha por única finalidade, diga-se de passagem, única finalidade, possibilitar que o apelo obstado seja apreciado pela instância superior. Acho que ninguém tem dúvida acerca disso. A gente excluiu os cabinetes, a gente trouxe as peculiaridades, só que para isso, a gente precisa, a gente deve, não é um pode, a gente deve ultrapassar o filtro da dialeticidade. Como assim, Sabrina? Ultrapassar o filtro da dialeticidade? O inconformismo contido nesse recurso deve estar condicionado, turma, a apenas a superação dos óbices aplicados na origem. Parem para pensar nisso, tá? Então, vou repetir.
O agravo, a gente já sabe, tem uma única finalidade. 2, a sua finalidade está linkada à possibilidade de que o apelo obstado seja apreciado pela instância superior. Esse é um problema realístico vivido hoje no Brasil, inclusive pela nossa defensoria. Só que, para que a gente possa alcançar essa possibilidade de admissibilidade, a gente tem um compromisso de ultrapassar o filtro da admissibilidade através da dialeticidade. Na verdade, ultrapassar o filtro da dialeticidade, né? E, dentro desse contexto, o inconformismo contido no agravo deve estar condicionado à superação dos óbices aplicados na origem. Por que o seu recurso especial não subiu? Por que o seu recurso extraordinário não foi admitido? Quais foram as razões? Tá? E esse condicionamento está relacionado apenas à superação dos óbices aplicados na origem, mediante a chamada refutação analítica. Tá? Então, essa regra precisa estar clara para vocês. Tá? E tem mais. Esse cenário, muitas vezes, de trivialidade, na prática, muitas vezes, não se vislumbra. Por quê? Porque eu também fiz uma pesquisa para vocês. Eu disse, olha, você vai lá no anuário dos dados da Justiça em Números, mas tem muito agravo que também acaba sendo colocado no vazio. Tá? Então, por mais simples que o tema possa parecer, na vida prática da gente, vocês sabem, vivem isso na pele, e aqui comigo não é diferente, a gente tem sérios problemas. Aí eu trouxe uns dados para vocês, tá? A guisa de ilustração, no ano passado, tá? Esse dado que eu trouxe para vocês é um dado de 2020, então, em 2019, para ser bem honesta com os números, prestem atenção, em 2019, tá? Só para vocês terem uma noção, foram julgados 220 mil, guardem esse número, 220.447 agravos em recurso especial. Então, 220.447. Guardaram o número? 220.447 agravos. É um número considerável, né? Desses 220.447 agravos em recurso especial, 4% foram providos. Tem noção, turma? 30% desprovidos. Então, 4% providos, 30% desprovidos, 66%, gente, 66% nem foram conhecidos. Dados do próprio STJ de dezembro de 2029. Perdoe-me, já estou querendo ir lá para frente. De dezembro de 2019. Então, parem para pensar na realidade que está posta, né? Então, a propósito, logo na sequência, o STJ tinha promovido e vai promovendo, e anualmente promove, vai acontecer, inclusive, agora em 2021, o encontro nacional que ele começou a realizar sobre os recursos repetitivos. É bom vocês estarem de olho nisso, hein? Com os tribunais de justiça, com os regionais. Qual é a ideia do evento? O evento, que inclusive vai ser divulgado, não sei a data, ou seja, já aconteceu em 2021, ele busca, dentre outros temas, minorar as taxas de congestionamento das instâncias superiores. A ideia é debater os problemas que surgem por conta dessa inadmissibilidade, tentar aplicar isonomia de julgamentos, discutem temas como celeridade processual, mas o fato é que a preocupação dada pelo STJ em relação ao ARESP, que é o nosso tema, não é, que é o agravo em recurso especial, é maior do que aquela, muitas vezes, dispensada pelos advogados, que, sabe o que acontece? E aí vocês não vão cometer esse erro, repetem as razões do recurso especial extraordinário. Não façam isso. Porque a gente precisa trazer uma matéria. Ai, professora, mas às vezes eu não tenho muita saída, eu não tenho muito o que falar, eu só tenho que repetir as mesmas razões. Só não providenciem cópias, né,
daqueles recursos que já tenham sido interpostos, porque aí a gente volta a enfrentar problemas, e eu apresentei para vocês os dados aí alarmantes que estão dispostos dentro desse contexto. Então, essa cópia, né, muitas vezes, dos recursos especiais extraordinários e a ausência de compreensão das técnicas de superação de fluxo não deixam de ser um problema. E eu trouxe para a gente finalizar aqui para vocês algumas situações, momento importante da aula, viu, gente? Aguentem firmes aí. Talvez vocês já estejam cansados, mas alguns desconhecimentos mais comuns. Quais são os desconhecimentos mais comuns? Primeiro, problema de desconhecimento e amplitude de incidência das súmulas 7 e 83 do STJ. Tá? Então, estas súmulas, óbvio, a gente sabe, o conhecimento do especial interposto, tanto pela alegação de violação de lei federal, quanto dissídio pretoriano. E, detalhe, muitos colegas erroneamente suscitam ou não refutam óbices que são inaplicáveis ao recurso especial, principalmente a linha C do texto constitucional. Eu trouxe, inclusive, para vocês aqui um agravo de instrumento que eu vou copiar, eu queria que vocês estudassem. Vou colocar para nós. Aqui. Matéria excelente para vocês, tá? Segundo, a decisão de inadmissão do recurso especial é inscindível em capítulos autônomos em turma. Então, torna-se imprescindível a impugnação específica dos fundamentos. Não dá para a gente trabalhar teses genéricas em sede de recurso especial. Eu trouxe outro julgado para vocês estudarem. Eu acho esse julgado de Luiz Felipe Salomão sensacional, tá? Eu, inclusive, vou trazer aqui para vocês também, para vocês copiarem. Aqui. Então, agravo de instrumento no ARESP 108.271.5 do Rio Grande do Sul e o EARESP 746.775 do Paraná. 2 presentes aí para vocês, excepcionais, para que vocês possam aprimorar a técnica de vocês. Inclusive, eu trouxe aqui, eu selecionei um pouquinho do trecho da ementa do julgado. A decisão que não admite recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação de pressupostos de admissibilidade. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito, uma vez que registra de forma unívoca apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos da decisão. Tá? E terceiro e último, o que é que acontece? Eu já tinha dado uma palavra, mas eu vou repetir a necessidade de refutação analítica. Atenção, esse momento final da aula. Atenção ao debate dialético, tá? Superar o óbice não é, de forma simplória, alegar que não se aplica, que deve se mostrar o equívoco da sua incidência no caso, tá? E aqui a gente sabe que a gente conta com o óbice da súmula 83 do STJ, a qual, antes de ser aplicada, ela inclusive encontra as suas raízes e a sua fundamentação por base na citação de precedentes do STJ. E aí, professor, o que é que eu faço para superar esse obstáculo? Pois é, excelente pergunta. Para que a gente possa lidar com a superação desse obstáculo, é necessário que a defensoria, na área privada, que os advogados demonstrem a inadequação ante a sua superação, né? Colacionando precedentes mais recentes, ou a sua imprecisão, com julgados contemporâneos. Eu acho muito bacana essa ideia de trazer julgados contemporâneos que possam corroborar, né, que possam somar ali, muitas vezes, teses mais recentes que possam ser colocadas, né? E em que pese, muitas vezes, a gente discordar da relevância do agravo em recurso especial, essa é uma situação cotidiana do STJ, né? E essas
situações que eu lhes trouxe, dialeticidade e as demais hipóteses, eu cataloguei, fiz esse trabalho primoroso para vocês, são as principais causas hoje conhecidas pelo insucesso da análise do nosso recurso especial. Então, atentem-se a esses 3 pontos. Primeiro, amplitude e incidência dos óbices do conhecimento do recurso, a questão relacionada à decisão em capítulos. Quem bem fala sobre decisão em capítulos é Cândido Rangel Dinamarca, tá? Sentença em capítulos dele é excepcional, para você ter uma visão ampliada do que são os capítulos de uma decisão. Então, essa dinâmica dos capítulos decisórios é extremamente relevante. Então, a disposição dos capítulos decisórios, lembrar que a decisão de recurso especial é inscindível em capítulos autônomos e que, se ela é inscindível em capítulos autônomos, é imprescindível a impugnação específica de todos os seus fundamentos. Tá? E aí, nesse particular, eu trouxe para vocês essa decisão de Luiz Felipe Salomão, que vai ficar como dever de casa. E, por fim, lembrarmos também da questão, não menos importante, aqui já explorada, da necessidade de refutação analítica. Tá? Debates dialéticos, superar o óbice não é de forma simplória, alegar que não se aplica e como é que a gente vai demonstrar, de fato, o equívoco da sua não incidência no caso, né? Trouxe como exemplo o óbice da súmula 83 do STJ. Dúvidas, turma? Questionamentos? Pontos que vocês queiram sinalizar? Questionamentos? Tem esses julgados todos para que vocês possam sinalizar. Volto a dizer, seria muito bacana que nesse intervalo, até a próxima terça, vocês me trouxessem alguma clínica prática de vocês, alguma dor que vocês tenham e que vocês gostariam de externar, como, por exemplo, o Tiago me trouxe aqui uma situação concreta, né? A Ricardo trouxe uma outra. Então, o que é que mais incomoda vocês? Quando é que vocês mais ficam no escuro, né? Além dos temas que já foram explorados aqui nas aulas pretéritas e nas disposições correspondentes. Então, eu queria agradecer de coração a vocês, dizer que, para mim, eu disse no início da minha preleção, tem sido uma alegria poder celebrar esse treinamento com a Defensoria, que é uma casa que me deixa muito feliz, que revolve a minha história e a minha trajetória profissional ainda na época de estudante. Ed até deixou aqui, que eu vi, um e-mail para o qual vocês podem mandar estas solicitações. A lista de presença, eu espero que todos já tenham assinado. Ela deixou um e-mail aqui, deixa eu ver se eu encontro. Vou colocar de novo, Sabrina, peraí. Agradeço, Ed, coloque aí para nós, por gentileza. E mais uma vez, Ed, parabéns pelo teu primor, pelo seu cuidado, pela sua personalização. Você é muito, muito importante para projetos como estes. E aí a gente, inclusive, já começa a nossa próxima aula, antes de abordarmos os aspectos práticos, eu vou apresentar a estrutura do agravo, com esse tira-teima, né? Esse momento em que a gente vai resolvendo possíveis dores práticas que vocês tenham vivenciado, que possam surgir, né, ao longo desta semana ou que já estejam lhes afligindo. A todos que aqui estiveram, e a vocês, Ricardo, Tiago, Mônica, Milena, Eugênia, Salomão, Débora, espero que tenha feito sentido a aula para vocês. E que aqui estiveram, deixa um abraço também para a doutor Clériston, viu, Ed? E um abraço bem especial para você. Desculpa, fiquem com Deus. Ele teve que sair, né, para outro evento. E a doutora Carla também está pedindo para te agradecer. A internet dela está instável, ela caiu, retornou, mas caiu de novo, não conseguiu o retorno. Eu imaginei que tinha sido isso. Tá bom, que bom que vocês gostaram, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa para nós. Obrigadão, gente. Obrigada, Um beijo. tchau, Fiquem com gente. Deus. Até a próxima. Até. Tchau.